Imagina a seguinte cena. A pessoa chega no supermercado, passa as compras e a tela do caixa eletrônico simplesmente pisca em vermelho. Uhum. O aplicativo do banco apita com uma notificação bem assustadora mesmo. Algo como acesso suspenso por violação do feriado climático global. Nossa, cena de filme, né? Total. A pessoa não consegue comprar comida, não consegue pagar o aluguel da própria casa, e tudo isso porque as transações financeiras foram bloqueadas por um sistema de controle mundial. Parece muito o roteiro de uma ficção distópica. Pois é, mas o documento que a gente vai investigar hoje, na nossa imersão profunda, argumenta que o caminho para esse apagão financeiro global já está sendo pavimentado agora. Sim, e acho que a parte mais chocante disso tudo é onde essa teoria começa. Exato. Ela não começa com grandes líderes mundiais. Ela começa com algo, infinitamente menor e muito mais sutil. Que é, basicamente, a forma como a gente trata o porteiro de um prédio numa manhã qualquer. É uma mudança de escala vertiginosa. Muito. A gente vai sair lá da microescala, da empatia cotidiana, daquela ação do dia a dia e saltar direto para a macroescala da escatologia. Que é o estudo do fim dos tempos, né? Isso mesmo. E tudo isso em questão de poucas páginas. E é exatamente essa arquitetura de ideias que a gente vai desmontar na nossa análise de hoje. As nossas fontes vêm de um documento bem peculiar, datado de 25 de março de 2026. É um texto devocional, certo? Sim, uma espécie de meditação matinal que também vem acompanhada de um esboço bem detalhado de sermão. Certo. Esse material foi elaborado por um instrutor bíblico chamado Cícero da Conceição Nunes, e ele usa como base os escritos de 2008 de uma figura histórica que é extremamente influente no meio religioso, a Ellen G. White. E a nossa missão aqui é entender a engenharia por trás desse texto, sabe? Como assim? Como o autor consegue construir uma ponte que ele considera lógica e inquebrável, ligando um simples ato de cuidado com o próximo até profecias enormes sobre governos e leis globais. Mas olha, antes da gente dar o primeiro passo, tem um aviso muito importante mesmo. Fundamental. Quem está ouvindo a gente vai perceber rapidinho que esse documento entra em águas profundas e bastante polêmicas. O texto apresenta visões teológicas e políticas extremamente específicas, apontando o dedo para governos atuais. Ele identifica o papado e os Estados Unidos dentro de profecias bíblicas, né? Isso. E faz alegações bem fortes sobre iniciativas climáticas globais. Então, a gente precisa ser absolutamente cristalino aqui. O nosso papel é de guias imparciais. Com certeza. Nós não estamos tomando partido nenhum. De forma alguma, nós não estamos endossando essas visões políticas, sejam elas de direita, de esquerda, ou visões religiosas e geopolíticas. A nossa função, como analistas, não é dizer se o autor está certo ou errado. Nós estamos aqui para colocar essa visão de mundo no microscópio. Perfeito. A gente quer entender a lógica interna que faz essas ideias fazerem sentido dentro da cabeça de quem escreveu a fonte original. Exatamente. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Surpreendentemente, para um texto que vai terminar falando sobre o colapso do mundo, a primeira página não menciona bestas do apocalipse, não menciona impérios tiranos, nada disso. É bem o oposto, na verdade. Ela começa focando numa epidemia muito silenciosa da nossa era, que é a exaustão da alma. O autor apresenta a história de um homem de negócios. Sabe aquele clássico perfil contemporâneo? Sempre correndo. Isso. Focado nas próprias metas, sempre lutando contra o relógio. Até que, numa manhã específica, essa rotina mecânica quebra. Esse empresário passa pelo porteiro do prédio onde ele trabalha, como ele faz, todos os dias. Mas dessa vez, ele realmente olha para o homem. Ele nota um olhar vago, uma postura derrotada, os ombros caídos, sabe? Ele percebe o ser humano ali. Exato. E em vez de só dar aquele aceno automático de bom dia, ele para. Ele estende a mão, segura a mão do porteiro e pergunta, de um jeito bem genuíno e atento, como ele estava. E essa pequena pausa é como se fizesse uma represa se romper. Porque o porteiro revela que a vida dele, nos bastidores, estava desmoronando. A esposa estava gravemente doente, né? Sim, gravemente doente.
E não era só isso. Ele estava a poucos dias de ser despejado, prestes a perder a própria casa. Nossa. O texto é muito claro ao pontuar que aquele aperto de mão, o simples fato de alguém ter parado para reconhecer a humanidade dele naquele momento, foi o que impediu o porteiro de cometer suicídio naquele mesmo dia. É um relato muito, muito poderoso. E o que é fascinante aqui é como o documento pega essa sensibilidade emocional, que é tão humana, e transforma num conceito teológico pesado. Ele eleva o nível da conversa. Eleva muito. O autor usa essa história para redefinir o que ele chama de verdadeira erudição espiritual. Ele até cita o profeta Isaías no capítulo 50, versículo 4. O que diz lá? Diz assim: "O Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado." Pensando bem, isso muda tudo. Porque na visão do autor, a erudição não é ter um doutorado em teologia ou ler grego antigo fluentemente e debater teses acadêmicas. Não tem a ver com intelecto isolado. É quase como... Pensa num aplicativo rodando em segundo plano no celular. A tela do porteiro parece normal para quem passa correndo no saguão. Ele está ali, de pé, com uniforme, trabalhando. Sim, cumprindo a função dele. Mas a bateria emocional dele está sendo drenada absurdamente rápido, por essas batalhas invisíveis, por esses problemas sistêmicos. Então, a erudição, nesse caso, é ter a sensibilidade de perceber esse aplicativo drenando a energia da outra pessoa. Exatamente isso. É por isso que o texto usa as palavras de Ellen G. White, descrevendo essas pessoas empáticas como condutos por onde fluam as refrigerantes águas da compaixão. Condutos de compaixão. Bonito isso. É. A verdadeira inteligência espiritual ali é a capacidade cirúrgica de ler o ambiente, de perceber a dor invisível, a pobreza, a doença, o trabalho sem perspectiva e agir ativamente como um canal de alívio. Só que é aí que a armadilha narrativa se fecha para quem está lendo. Com certeza. Porque o autor não deixa isso no campo da filantropia casual, sabe? Daquelas boas ações que a gente faz só quando sobra um tempinho no final de semana. Ele eleva a aposta. E levem muito. Se a pessoa concorda que ajudar o porteiro é algo nobre, ele usa essa mesma lógica moral para te amarrar a uma exigência absurdamente maior. Ele funde essa compaixão com a ideia estrita de lei divina. E ele faz isso convocando os verdadeiros pesos pesados do texto bíblico. O documento traz o profeta Amós, que não está ali pedindo só uma gentileza. Amós exige que a justiça corra como um ribeiro impetuoso. É uma cobrança firme. Muito firme. Depois ele traz Miqueias, afirmando que o que Deus realmente requer é a prática da justiça e o amor à misericórdia. E ainda Zacarias, demandando juízo verdadeiro e compaixão irrestrita. E ele não para no Antigo Testamento. A argumentação avança para o Novo Testamento também. O autor usa o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ordenando que as pessoas levem as cargas umas das outras. E tem a passagem de Tiago, né? Que é bem radical. Muito radical. Tiago dizendo que a religião pura não é ficar cantando dentro de um templo fechado, mas sim visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. O contraste que o autor faz com a nossa sociedade atual é, gritante. Ele descreve o sistema moderno como algo focado puramente no ter sobre o ser, um mundo onde a competição engole qualquer chance de cooperação real. Então, se a gente conectar isso ao quadro geral da argumentação dele, dá para perceber a premissa central se formando. Para esse autor, a religião isolada do sofrimento humano simplesmente não tem validade nenhuma. Não serve para nada. Não serve. Obedecer à lei divina não é apenas ticar caixinhas de uma lista de não faça isso ou não faça aquilo. É, na prática, funcionar como uma rede de proteção social ativa. O isolamento espiritual é inaceitável nessa visão de mundo. Mas espera aí, eu preciso levantar um ponto de tensão importante aqui. Pode falar. Para quem observa de fora ou até participa de muitas tradições cristãs modernas, a ideia de graça é frequentemente vista quase como um passe livre, não é? A narrativa comum é bem essa. A pessoa pensa, bom, a graça me salva, então eu estou livre do peso e da rigidez daquelas leis antigas. Mas, lendo esse documento, o autor argumenta o exato oposto, e com uma severidade que me impressionou. Sim, ele vai na contramão de grande parte do consenso religioso moderno. O texto é bem implacável ao afirmar que a graça de Deus, quando ela é separada da obediência à lei, não é liberdade de jeito nenhum. Vira o que então? Vira iniquidade.
Ele explica o mecanismo disso indo lá para a raiz grega da palavra iniquidade, que é anomia. Anomia. Isso. O prefixo a significa ausência e nomos significa lei. Portanto, viver a graça enquanto a pessoa se recusa a obedecer aos mandamentos é viver em anomia. É basicamente anarquia espiritual. Nossa, e o que mais me choca nisso é como ele usa a própria Bíblia para inverter essa lógica de que estamos livres da lei. Ele puxa aquela história clássica de Caim e Abel. Essa parte é muito interessante. É porque Caim trouxe uma oferta de vegetais, os frutos da terra que ele plantou. Parecia uma boa ação, certo? Ele estava fazendo uma oferenda. Mas o texto aponta que a oferta foi rejeitada porque Caim decidiu adorar do jeito dele. Do próprio jeito. Ele impôs a própria vontade em vez de seguir a vontade normativa que Deus já tinha estabelecido. O argumento central ali é que a boa intenção nunca substitui a obediência. E para ancorar essa ideia de que a lei de Deus é inescapável, o autor faz algo totalmente inesperado para um esboço de sermão. Muito inesperado. Ele cita um dos maiores teóricos do direito do século XX, o jurista austríaco Hans Kelsen. Sim. Ele insere aquela máxima jurídica em latim, nullum crimen nulla pena sine lege. Ou seja, não há crime nem pena sem uma lei prévia. Olha, eu admito que quando eu li o nome do Hans Kelsen no meio de um texto profético sobre o fim do mundo, eu tive que reler o parágrafo. Fiquei surpreso. É genial do ponto de vista retórico, não acha? Muito. Ele pega uma teoria secular do direito penal moderno e aplica direto no juízo final. E a lógica é quase matemática para ele. O autor argumenta: como pode existir um juízo final que seja legítimo? Como Deus pode julgar a humanidade e declarar o que é pecado se não houver uma norma ativa? Uma regra do jogo bem definida. Isso, uma espécie de constituição celestial em pleno vigor. Para que exista justiça institucional lá no fim dos tempos, a lei original, os 10 mandamentos, precisa estar valendo integralmente. Faz sentido dentro do raciocínio dele. E ele amarra tudo isso com o livro de Malaquias, no capítulo 3, onde se lê que Deus não muda. Bom, se o legislador não muda, a Constituição Celestial também não pode ser revogada por causa da graça. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque agora todas as peças do tabuleiro desse autor estão posicionadas. Estão prontas pro checkmate. Exato. A lei eterna é absoluta, ela exige ação social, não é anulada pela graça e vai ser a base do julgamento final. Sabendo de tudo isso, o que acontece quando os governos da Terra começam a criar leis humanas que batem de frente com essa Constituição Celeste? É o ponto de colisão. É. Nesse momento exato que o texto abandona a microescala lá do porteiro e pisa fundo no acelerador da geopolítica e das profecias globais. E mais uma vez, só relembrando a nossa posição de analistas imparciais aqui, vamos mapear como o autor interpreta essa colisão. Ele vai direto ao livro de Daniel, no capítulo 2, e identifica o Quarto Império, aquele feito de ferro, como sendo Roma. O Império Romano, clássico. Mas ele especifica o mecanismo. Não é apenas o Império Romano da Antiguidade Militar, mas a continuação institucional e religiosa dele através da Roma papal. Tá. Mas como ele conecta um império antigo, lá de trás, com um mundo hipermoderno e digital que a gente está vivendo hoje? Aí ele usa o livro do Apocalipse. Ele alega que esse poder papal, que sofreu um declínio histórico no passado, vai ressurgir e formar uma aliança implausível com outra superpotência mundial. Quem seria essa outra potência? O texto identifica a Ana chamada besta que surge da terra, que é descrita como uma nação poderosa surgindo num território antes não povoado por grandes impérios. E o documento afirma categoricamente que são os Estados Unidos da América. Uma aliança entre o Vaticano e os Estados Unidos. Exato. A premissa central é que essas duas forças trabalharão em conjunto para impor o que ele chama de uma falsa lei de adoração. Ok, mas vamos pensar na logística da coisa. Se essas duas potências vão criar uma lei falsa, ela precisa ser algo universal. Não dá para ser uma regrinha obscura que afeta meia dúzia de pessoas num bairro. Teria que ter impacto global. O que exatamente eles poderiam impor que afetaria a rotina do mundo inteiro, a ponto de gerar esse choque direto contra a Constituição Celestial? O documento é extremamente específico nisso. A mudança do dia de descanso.
O autor defende que a guarda do domingo é uma tradição puramente humana, instituída politicamente lá no ano 321 depois de Cristo, pelo imperador romano Constantino. Constantino Imperador. Sim, segundo o texto, Constantino queria unificar o império, juntando os pagãos, que adoravam o deus Sol no domingo, ou Sunday, com os cristãos. Essa mudança foi posteriormente consolidada pela Igreja em Roma, substituindo o sábado bíblico original, que seria o verdadeiro dia de descanso ditado pela lei de Deus. Então aceitar o domingo seria o problema? Para o autor, aceitar essa lei humana em detrimento do sábado imposto por Deus é literalmente aceitar o sinal de autoridade dessa aliança política e religiosa. É a marca da obediência a eles, e não a Deus. O texto até cita um precedente histórico para mostrar que forçar as pessoas a descansarem em um dia específico não é fantasia de filme. Ele fala das Blue Laws, né? Sim, as famosas leis azuis, que existiram nos Estados Unidos desde o período colonial e foram até o século XX espalhadas por vários estados. E para quem nos ouve ter uma ideia, essas Blue Laws não eram apenas recomendações de bom comportamento, tipo um manual de etiqueta. Eram leis estaduais muito rigorosas que proibiam o comércio, o trabalho e até atividades de lazer aos domingos. O Estado pegava pesado. Pegava muito pesado. O mecanismo de coerção era bem real. As pessoas recebiam multas altas ou podiam até ir para a cadeia se abrissem suas lojas ou, em algumas colônias mais antigas, se não comparecessem aos cultos dominicais. O Estado agia ali como o verdadeiro braço armado da moralidade religiosa. Mas aí eu bato o olho nisso hoje e penso, tentar aprovar leis azuis no século XXI simplesmente não funcionaria. A nossa sociedade hoje é majoritariamente secular, focada na economia. O mundo mudou bastante. Se um governo disser, olha, fecha a sua loja porque é dia de ir à igreja e as pessoas vão rir, fechar a loja e ficar em casa maratonando séries no streaming. O argumento religioso puro, sozinho, parece ter perdido a força coercitiva sobre as massas. E é exatamente por perceber essa falha de argumento no mundo moderno que o autor introduz o conceito mais arrepiante do documento inteiro, o Domingo Verde. O Domingo Verde? A genialidade sombria que o autor enxerga nessa previsão está no mecanismo de convencimento. O mundo não vai impor a guarda do domingo usando versículos bíblicos. O mundo vai impor o domingo usando a única pauta que hoje tem apoio global e restrito, que é a crise climática. E isso faz todo o sentido dentro da lógica interna da narrativa dele. Pensa bem, com desastres ambientais cada vez mais frequentes e a economia global em pânico absoluto por causa das mudanças climáticas, os governos vão precisar de uma solução radical, certo? E o passo a passo que o autor vislumbra é bem claro. A degradação ambiental chega a um ponto insustentável, a um clamor por ações reais da população. Aí, a autoridade papal, que já tem uma forte influência diplomática na ONU e em fóruns globais, lidera um movimento propondo um dia semanal de descanso obrigatório para a Terra respirar. Um lockdown climático de um dia. Isso, para reduzir emissões de carbono e frear o consumo desenfreado. E os governos globais, desesperados por soluções, abraçam a ideia. O Domingo Verde é implementado não como uma lei religiosa para agradar a igreja, mas como uma lei civil de sobrevivência planetária. Muda tudo, porque aí quem for contra essa lei não vai ser visto como um herege religioso. Não vai ser visto como um ecoterrorista, um inimigo da humanidade, alguém que está destruindo o planeta egoístamente. E aqui entra a engrenagem final de controle. Como os governos vão forçar 8 bilhões de pessoas a cumprirem isso? É aí que o autor puxa o livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 17. O que fala sobre comprar e vender. Exatamente. O texto diz para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. E é fascinante notar que lá na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, ou mesmo na época das leis azuis coloniais, controlar quem compra ou vende em escala global era logisticamente impossível. Teria que ter um fiscal em cada esquina. Mas hoje é só uma questão de software. É a nossa analogia dos termos de serviço que falamos mais cedo. Uhum. Pense no ecossistema das moedas digitais, das criptos, dos bancos centrais, o chamado CBDC,
ou naqueles sistemas de identidade digital amarrados a créditos de carbono individual. Tudo conectado e rastreável. Tudo na rede. Se a lei do Domingo Verde for aprovada globalmente para salvar o planeta, ela entra no código do sistema financeiro. Se você for um dissidente, se decidir abrir o seu negócio digital ou trabalhar fisicamente e violar o dia de descanso, não vão mandar a polícia bater na sua porta. Não precisa. Eles simplesmente desativam o seu acesso ao sistema. O seu dinheiro digital vira pó. A sua carteira digital é travada. Você não compra, você não vende. Fim da linha. Isso levanta a questão fundamental do texto, o ápice de todo esse arco argumentativo. O autor coloca quem está lendo o texto contra a parede de uma forma bem dramática. Qual é a pergunta final dele? Quando chegar esse dia em que o Estado, totalmente amparado pelo clamor popular e pela alta tecnologia, promulgar um decreto civil que entra em conflito direto com a lei imutável do Criador, a quem você vai obedecer? É uma escolha bem pesada. Você aceita a perda completa da sua capacidade de sobreviver no mercado financeiro global ou você quebra a Constituição Celestial para salvar a própria pele? Uau! E para dar a resposta que ele considera correta, o documento volta aos apóstolos, citando o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É de tirar o fôlego, tentar absorver todo esse trajeto de uma vez só. A gente começou essa nossa análise observando um empresário parando na portaria de um prédio comercial para salvar a vida de um trabalhador. Com um simples aperto de mão e empático, né? Enfrentando um colapso financeiro orquestrado por uma aliança geopolítica sem precedentes, impulsionado pelo pânico climático mundial. É o que esse documento nos prova de forma mais contundente. Dentro da mente desse autor, não existe absolutamente nenhuma separação entre o comportamento ético diário e o cenário escatológico global. A engrenagem é exatamente a mesma. Tudo faz parte de um mesmo sistema. Sim, a mesma obediência que te força a parar o que você está fazendo para consolar o oprimido e aliviar a dor emocional do vizinho é a exata mesma obediência que vai exigir uma resistência absoluta contra impérios globais no fim dos tempos. Tudo está interligado sob a mesma lei divina. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje, após dissecarmos esse material com tanto cuidado? Eu acho que o grande trunfo de entender esse tipo de visão de mundo é perceber que a realidade de muitas pessoas hoje é construída com essa profundidade de conexão. É um sistema de crenças muito coeso. Muito. O modo como esse autor julga o sorriso dado a alguém invisível na rua e a forma como ele mapeia as decisões da ONU, dos bancos ou do Vaticano são governados pelo mesmíssimo princípio inquebrável. A consistência e a robustez desse raciocínio são admiráveis como objeto de estudo, quer a pessoa partilhe da fé do autor ou não. Esse tipo de texto nos força a reconhecer que as nossas pequenas convicções diárias preparam o terreno para as nossas maiores e mais difíceis decisões. E isso me deixa com um pensamento final muito forte, sabe? Algo para quem nos ouve levar para além dessa análise de hoje. O texto aponta o tempo todo para um grande decreto global no futuro. Uma verdadeira prova de fogo que vai testar a lealdade humana de uma forma quase cinematográfica com o tal Domingo Verde. Mas, se a gente considerar a força daquela primeiríssima história sobre as batalhas invisíveis do porteiro, será que a verdadeira e mais importante marca do nosso caráter será mesmo decidida lá no futuro, lutando contra grandes restrições econômicas e decretos mundiais? É uma ótima pergunta. Ou será que ela já está sendo decidida hoje? Agora, no silêncio da nossa escolha rotineira de ignorar ou acolher as pessoas exaustas que cruzam o nosso caminho todos os dias. Fica aí o pensamento para quem nos ouve explorar. A gente se encontra na nossa próxima investigação.